Boa noite. Tudo bem? Isso. Pode, fica à vontade aí. Professor Aguinaldo, o senhor tem 10 minutos, fique à vontade. Bom, primeiramente, boa noite àqueles que nos assistem, ao meu ex-aluno. Está aí, né, Marvadinho? Mas nós estamos ocupando essa casa aqui pelo assunto que foi levantado em sessão passada, a respeito do absenteísmo. Agradeço à casa por ter levantado esse assunto. É uma coisa que a gente já vinha lutando desde 2002. É um assunto, de fato, complexo. E eu espero que eu possa contribuir com a casa, inclusive até buscando o intento que a gente buscava, que se tornasse público e notório para todo mundo. Além de eu participar da APMA, eu também sou diretor do Sismar. Desculpa a camisa uniforme do Sismar, mas eu vim pela APMA, porque eu saí do serviço, achei que era 6 horas, né? Então, por isso que eu vim direto. Fazendo uso do estatuto da APMA, no item dos fins da APMA, está no último item: representar perante autoridades governamentais, inclusive judiciárias, os interesses de seus associados. Bom, dando continuidade à minha fala, a gente fica muito grato a alguns mestres que nós tivemos, inclusive de estatística. Tive 2 grandes mestres no Vale do Paraíba, eu, inclusive, trabalhava na AMAN, nas Agulhas Negras. E a matemática nos ensina que a gente pode fazer milagres, principalmente com números. E é uma responsabilidade muito grande de se fazer isso aí, quando se passa, né, a forma. O momento que foi levantado na casa a respeito do absenteísmo, que quer dizer o que é absenteísmo? Quer dizer, ausência do trabalho dos profissionais da educação, educadores, professores, colegas, companheiros, amigos. É um tema complexo, porque nós somos seres humanos. Como toda instituição, nós temos aí pessoas de boa índole, nós temos pessoas com problemas de saúde e assim por diante. Eu não quero entrar em casos particulares, como foi bem levantado na última sessão, o problema da generalização. Não queremos entrar nisso. Mas eu quero mais contribuir, né, nessa pauta levantada. Quer vocês acreditem ou não, a gente também trabalha pela excelência do serviço público. Nós temos essa prerrogativa, tanto a APMA quanto o Sismar, né? Eu sou diretor do Sismar e sou diretor da APMA. Aí nós queríamos apresentar aí alguns dados aos senhores que talvez venham aí mostrar aí a dificuldade que nós temos nessa área. Desde 2002, eu sou professor especialista de filosofia na rede municipal. E nós passamos por vários problemas. A iniciar em 2002, onde abriam as escolas chamadas EMEFs, Escola Municipal de Ensino Fundamental, sem, às vezes, o mínimo necessário. Sem ter mesa para o educador, ou cadeira para o professor sentar, sem ter giz para se usar. E aí a violência se imperava devido à revolta de alguns estudantes que estavam saindo do Estado para ingressarem à rede municipal. Que, digo de passagem, é uma grande valia que nós temos em mãos, muito grande. E aí a grande valia não é só no sentido marxista, não. Uma grande valia no sentido humanitário mesmo. Dentro dessa perspectiva, de lá até hoje, nós sempre temos problemas de falta de contratação de professores. E não apenas de ausência de professores. Deixar bem registrado isso aí, porque a conclusão é simples. Se falta um educador, nós precisaremos fazer com que o outro dobre a jornada ou contratar outro em hora extra. Isso aí, quando falta professor numa unidade, quem tem experiência em escola sabe disso, faltou 1 ou 2 professores numa unidade, são 40 a 80 alunos fora. E isso numa escola que não está preparada fisicamente em projeto como escola, mas sim como um bolsão de crianças.
é um transtorno danado para aqueles que estão exercendo a profissão. Então foi muito pertinente e agradeço a casa, novamente, porque é um assunto que tem que percorrer vários pontos de vistas, né? Eu posso fazer um levantamento meio aleatório, brincar um pouco com os números, para vocês sentirem um pouco do perigo que é trabalhar com números. Nós temos na rede hoje, com dados passados, agente educacional 832, professor 1 efetivo 210, educação infantil 521, educação especial 31 especialistas, P2 de ensino fundamental 185, PEC 124, que é Programa de Educação Complementar, ou é Programa de Educação Integral, coordenadores de ensino fundamental 24, coordenadores de educação infantil 12, vice-diretores nós temos 10, P1, que era vinculado ao Estado e hoje presta serviço na Prefeitura, nós temos 6, professor formador 1, efetivamente, na questão do PEC, como formador 122 e volante 14. Dá um total de 2.092 educadores profissionais. Estou aí tirando da lista porteiros, né, agentes operacionais, merendeiras, mas tratando diretamente o foco educação. Se eu fizer uma brincadeira com isso, senhores, e desculpe minha falta de preparo na casa, né, em especial o agradecimento ao vereador Jefferson, que eu tive uma postura meio inusitada essa semana, ele quebrou um galho aí, né, Jefferson? Que eu fui a Campinas, não deu para fazer, a documentação eu trouxe hoje, tá? Se fôssemos fazer aí uma brincadeira com números, vamos colocar esses números, somando tudo, vai dar 2.092 professores. Ora, se nós fôssemos fazer, mais uma brincadeira com os números, colocar esses 2.092 professores fazendo uso daquilo que foi resultado de uma paralisação, uma conquista dos educadores, que seriam as abonadas, nós temos 6 abonadas cada um ao ano. Daria um total, se fôssemos considerar isso aí, 12.552 dias. Né? Que foi uma proposta do governo, do executivo, porque não tinha numerário para suprir a correção adequada da época. Vamos colocar assim. Isso eu tenho fatos, me perdoe, não é exibição, mas são os fatos, estão aqui presentes na mesa. Trouxe, inclusive, alguns trabalhos realizados frente ao Ministério do Trabalho e ao MPT, e também a Gerência Regional do Trabalho, diga-se de passagem, o pessoal é excelente. Se nós pegássemos esses 12.552 dias, multiplicando por 8 horas, mais ou menos como foi apresentado à casa, nós teríamos, em horas, mais de 100.416 horas. Ora, a gente fica até meio surpreso com tudo isso. Até porque nós temos 200 dias letivos com total excedendo a carga anual de 800 horas. Então, compreendemos que não é um só, é uma somatória. E estou plenamente de acordo, né? Mas na hora de se explanar isso aí, é bom deixar bem claro, porque dá a impressão que é uma classe negligente. E não é, também foi falado no momento da explanação que existiam excelentes profissionais nesta área. E eu digo de fé pública, porque eu sou um homem público, que existe sim. Educadores até que fazem vaquinha em creche para comprar bolacha para dar para o aluno. Existe sim, não é? Mas foi ótimo vocês terem levantado isso, porque dentro da perspectiva do absenteísmo, nós podemos passar por outras questões. Por exemplo, da região toda, Araraquara paga o P1 10,74, o P2 12,58. Enquanto Trabiju paga 17,22 a hora-aula, Santa Lúcia está batendo com Araraquara, R$ 11,78 a hora-aula. Seria uma das questões. Outras questões que nós poderíamos levantar foi justamente sobre a colocação de 1/3, que foi colocado na sessão também. 1/3 não foi votação livre da casa, foi uma imposição do TRT, de acordo com a greve que nós vínhamos fazendo, para que se cumprisse uma lei federal 11.738/08. E avisei naquela oportunidade a casa, o executivo, a promotoria, que se não tomasse precaução, nós estaríamos acumulando um passivo para a cidade de Araraquara. Não tive resposta da casa.
Eu tenho, inclusive, os números de ofício que eu mandei aqui. E a coisa foi rolando até culminar na greve. Outra coisa que nós poderíamos fazer é elencar as várias medidas, que enquanto o diretor da APMA também trabalhou junto, e o Cismar, de letras de A a Z, a nível de ofícios. Claro, sem considerar... O senhor tem mais 2 minutos para concluir. Agradeço. Sem considerar todo o trabalho que foi realizado justamente no Ministério do Trabalho. Isso aqui, considerando uma escola só, onde no começo do ano faltavam mais de 145 profissionais. Alunos, de fato, passavam quase 5 a 6 horas sem ter aula no dia. Absurdo. Mas não pela falta de professor, pela falta de contratação de professor. E aí, senhores, se me permitem, professor é fogo, né? Fala pra caramba. Seria o caso da casa se empenhar mais, não que não estejam fazendo, nesta tarefa de fiscalização do dinheiro do Fundeb, do Fundo de Participação do município. Eu tenho os dados aqui. Colocou-se várias vezes a dificuldade econômica na contratação, sendo que é uma verba federal. Talvez, se nós tivéssemos um quadro, inclusive nesse processo aqui, acabamos de fechar hoje, foi um outro representante do Cismar lá, para viabilizar até o final do ano a atribuição de aulas, tá? Para que saibamos no final do ano quantos professores estão faltando, para que o ano não comece sem educadores. Porque isso causa um transtorno totalmente absurdo nas unidades escolares. Aí leva a doença, porque é o estresse. Vocês já mediram quantos decibéis tem as crianças no intervalo? O profissional que atua com 40 clientes de uma vez, só dentro da sala, fora o restante, modificando totalmente os momentos. Eu acho válido e parabenizo novamente a casa. Só que, sinceramente, eu gostaria que vocês se empenhassem um pouco mais e olhassem essa questão do viés do absenteísmo com outro olhar. Com o olhar de um gestor, ou companheiro ou não do gestor, mas um olhar de quem zela pela coisa pública. Porque nós temos que prestar um bom serviço. Muito obrigado. Desculpem. Obrigado. Vamos passar à inscrição dos vereadores que desejam falar alguma coisa. Gabriela Palombo. Mais algum vereador? Doutor Lapena. Não. Mais alguém? Aloysio Braz. Mais algum vereador? Com a palavra, a vereadora Gabriela Palombo. Boa noite, Aguinaldo. Em seu nome, quero cumprimentar também todos os professores da rede municipal. Eu acho que é extremamente oportuna a sua vinda aqui, e ainda que em pouco tempo, né, porque eu acho que esse é um assunto, inclusive, para um debate de uma audiência pública, para que a gente pudesse aprofundar, mas que em pouco tempo eu acho que você consegue qualificar um debate que é trazido de forma torta a essa casa. É importante, acho que, esclarecer que não foi um assunto pautado pelo conjunto dos vereadores ou institucionalmente pela Câmara, mas foi uma fala feita pelo vereador Boi, que depois é inscrito, inclusive, para explicar aqui, enfim, trazer as informações que ele trouxe a público na semana passada. Mas eu acho que você trata de questões que merecem, sim, e exigem da nossa parte um empenho. Eu quero deixar claro que há alguns meses eu apresentei um requerimento, teve matéria com repercussão regional sobre a falta de professores na rede municipal de ensino, o prejuízo que isso trazia ao processo de aprendizagem, ao convívio da escola, entre outras coisas, num contexto onde a gente teve algumas reclamações de professores que foram aprovados no concurso, reprovados no exame psicológico, sem ter direito sequer a uma justificativa. Eu apresentei um requerimento pedindo informações para a Secretaria da Educação sobre o processo da avaliação psicológica, até para a gente ter claro se a questão era orçamentária camuflada numa justificativa da reprovação do exame psicológico, ou se de fato aquelas pessoas não teriam condição de estar trabalhando ali. Até hoje
Não tive a resposta, inclusive estou acionando a mesa diretora da Câmara, porque o prazo já passou para que a gente possa ter direito a essas informações, porque eu acho que é fundamental para poder qualificar esse tipo de debate que a gente faz. Hoje, entrando com um requerimento que pede a prestação de contas do Fundeb e do programa Mais Dinheiro na Escola, em visita na semana passada a algumas escolas, rapidinho, só para concluir, chamada por pais e por funcionários. A gente recebeu a denúncia de que o dinheiro da APM está sendo utilizado, entre outras coisas, para comprar sal, para comprar óleo, para comprar material de limpeza. E temos também acesso a uma notificação do Tribunal de Contas, que desde março não se faz a prestação de contas do Fundeb. Então, eu acho que são questões fundamentais para que a gente possa tratar o assunto de forma séria, que merece, com a responsabilidade que merece, e evitar oportunismos. Parabéns pela sua vinda aqui. Obrigado, vereadora. Vereador inscrito, vereador Dr. Lapena. Boa noite, professor Aguinaldo. Satisfação tê-lo aqui. Realmente a gente vê que muda governo, é uma queda de braço, né? O servidor de um lado, o executivo, o cara que estava do seu lado, a hora que assume lá, muda o jogo. Eu gostaria que nós tivéssemos aqui as regras mais claras, que houvesse uma preocupação, porque o coração da prefeitura são os servidores. Se o coração está doente, a prefeitura está doente. Então, seria altamente importante criar uma maneira de ter valorização, de ter incentivo, sabe? Você trabalhar aquilo que realmente você vai fazer com prazer, justificando o seu salário, sabe? Pressão, excessos. Nós já vimos tantas situações que não levam a nada. Eu acho que quem perde com isso é o servidor, é o executivo e principalmente a população que se beneficia desses serviços pelos quais ela paga caro. Então eu deixo aqui para reflexão que para o futuro isso tem que mudar, essa relação tem que ser sadia, sabe? O sindicato ele tem que estar ali para um caso que realmente seja pontual, algo que aconteceu, não para passar o tempo inteiro, né, lutando com coisas que poderiam ser diferentes, e aí o sindicato teria pouca atividade. Vocês iam montar um bingo lá, se tudo funcionasse direito. Qual seria a função do sindicato se tudo está equalizado? Então eu fico triste, né, por ver que infelizmente muda a gestão e isso não muda. Continue na luta. Obrigado, doutor. Próximo vereador inscrito, vereador Luiz do Braço. Boi. Dona é o penúltimo. Obrigado. Boa noite a todos aqui presentes. Obrigado pela presença, Ginaldo. Primeiramente, eu como vereador sempre defendi a educação em todas as sessões. Procurei melhoria na condição de trabalho. A lei 3x1 que o Aguinaldo falou, é uma lei federal que veio de cima para baixo mesmo, estrangulou o município, que tem que contratar médico, gerou um custo alto para a administração, e são poucas cidades que tiveram a coragem de implantar, você sabe disso. E essa casa não foi omissa, ela foi e votou porque é um direito mesmo, mais do que justo. E os números, eu não brinquei com o número, eu assustei com o número, porque os números são oficiais do SESMIT. 1.000 professores geraram 2.455 atestados, 5.753 dias de atestados, somando cada um. É a estranheza minha, é um direito meu. Não quis desqualificar ninguém, mesmo porque se tem alguma coisa errada, e você apontou algumas coisas que são erradas para esse número, falta de professor, aluno na casa de aula, e esse debate tem que vir, Flora. E tudo que você trouxe aqui, eu também estou junto, compactuo, de todas as formas. Mas é estranheza um número alto. Independente de tudo que você colocou, apontou, esse número é muito alto. E precisa uma análise mesmo, até para ver se o problema é na administração, se o problema é 100% a falta de professor, se tem mesmo alguns que usam o mecanismo para sobrecarregar o bom profissional, e você sabe que sobrecarrega. Então, eu agradeço a sua presença. Da minha parte, não incomoda nada, porque eu sempre fui defensor de todos os projetos que vieram da educação. Fundeb, 3x1, reajuste para os diretores, para tudo, professores, o que vier nessa casa eu vou apoiar. Mas cabe a minha estranheza, e não brinquei com números, são números oficiais do SESMIT. Agora, o caso da vereadora Gabriela, falou que a minha denúncia é torta. Todas as minhas denúncias foram com documentos oficiais e não escondi nada. Denúncia torta é dela, que veio aqui com uma imagem da Guarda Municipal, uma hora com data e hora, outra hora apagada, data e hora. Isso é denúncia torta, sem credibilidade. Agora a minha,
tudo documentada, com órgão oficial, o SESI, com funcionários de carreira, que você sabe. E aqui é números e documentos oficiais. Denúncia torta é da vereadora e cada vez é mais torta ainda, porque até hoje só desqualificou todo mundo da Guarda Municipal. Obrigado e estou aqui para contribuir. Obrigado, vereador. Professor Aguinaldo, o senhor tem aí 3 minutos para fazer as vossas considerações finais. Quatro minutos. Desculpe aos ouvintes, é que eu me senti na necessidade de esclarecer a lei de 1/3, que é 11.738. Foi colocado em assembleia anterior aqui de vocês, que o professor trabalharia 20 dias e descansaria 10. Isso é inverídico. Só para complementar, é que eu tenho gravado lá, né? O que a gente faz na lei de 1/3, que é uma lei federal? É que você tem uma jornada de 40 horas, você trabalha 26 efetivamente em sala de aula, mais 7 por aí dentro da unidade escolar, e o restante, só para vocês saberem historicamente, o professor já vinha fazendo isso em casa aos sábados, domingo, de noite, de madrugada, e não recebia. Por isso que a lei foi dada como uma lei justa. Dentro dessa perspectiva, só tenho a agradecer a vocês, me coloco à disposição de vocês. Aqui está uma parte da documentação que nós temos recorrido ao MPT, à Gerência Regional do Trabalho, aliás, os nossos agradecimentos a essas instituições que nós recorremos, também a esta casa e ao todo o pessoal que acredita no ideal, porque o professor é um pouco, aliás, pouco não, muito idealista, talvez como vocês, vereadores. Só para salientar ainda dentro do meu tempo, eu não sou filiado a partido político algum, não gostaria que vocês me julgassem por bandeira partidária. Eu sou um professor de filosofia, eu peço que julguem pelos fatos, trouxe uma parcela de cada fato disso aqui, é uma ata, é uma reivindicação, é uma propositura levantada pelo Cismar, pela APMA, e cada um julgue aí de acordo com a sua índole, que eu acredito que aqui todos sejam bons, pelo menos estão nesse serviço público. Agradeço. Obrigado. Só até a parte, porque eu tenho a minha gravação. Eu falei que a jornada 3 por 1 é mais do que justa para o professor se preparar com todas as dificuldades. E quando eu defendi, quando o projeto veio aqui para essa casa, a jornada 3 por 1, minha posição também está gravada, a defesa que eu fiz, como é difícil preparar uma aula com vários alunos, então também está gravada. E se de alguma forma você teve um entendimento, não é o que esse vereador pensa. Esse vereador sabe da dificuldade de um professor ter aula, é mais do que justo a jornada 3 por 1, e contra outros benefícios vier para essa casa, vai ter meu apoio. E não, mas eu quero, acima de tudo, dar parabéns pela sua clareza, como você veio aqui pautar o assunto, né? Literalmente fora de ranços partidários, mas pôr na discussão se é parte da administração, se é parte do funcionário mal intencionado, se é falta de recurso, mas você colocou o assunto como tem que ser colocado. Obrigado. O senhor me permite concluir? Ele vai continuar o tempo, foi parado o tempo que interrompeu, tá ok? Obrigado, presidente. Pode continuar. Olha, a educação, assim como a saúde do nosso município, além de receberem verbas federais, elas passam por grandes transtornos. E achar um bode expiatório é muito fácil, principalmente para quem tem uma índole meio totalitária, né? É você e acabou, e pau nele, e está resolvido assim que a gente exterminar com esse infrator. Não é bem assim, a educação não funciona assim. A educação, ela é um conjunto de fatores. Eu queria deixar o seguinte: quando nós ficamos doentes, procuramos um médico. Quando nós temos um problema mecânico, procuramos um mecânico especializado no auto que a gente possui. Quando nós temos problema da educação, por favor, pessoal, procurem educadores comprometidos. Não me venham com receita pronta, até porque o sistema SESI que aí está, foi imposto dentro de um plano decimal que só venceria em 2013, foi enfiado goela abaixo, falando que foram as forças da urna, que era a plataforma da pessoa que venceu. Por favor, respeitem. A educação tem que estar acima de qualquer proposta política partidária. Gente, é esse pessoal que vai nos servir daqui a pouco, nós ficamos idosos. Eles serão os médicos, eles serão os mecânicos, eles serão os nossos prestadores de serviço. Se nós não tivermos o zelo para a formação deles,
nós estamos com o futuro comprometido. Né? Agradeço a paciência de vocês e me desculpe, eu não faço prerrogativa do uso da casa muitas vezes, até porque vocês têm um andamento normal, eu acredito em outras coisas, por isso que eu milito em outras áreas. Agradeço novamente a paciência. Até mais. Professor Aguinaldo, muito obrigado pela maneira que foi colocado. Eu peço o vereador Adilson Vital o acompanhe. Muito obrigado.